Olá, Israel dá um prazo para os terroristas entregarem todos os reféns, vai até o início do sagrado mês muçulmano do Ramadã. Se até lá os reféns não forem soltos, Israel vai invadir a cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, ameaçou no domingo o ex-comandante militar e ex-vice-primeiro-ministro Benny Gantz, aliás, cotado para ser o próximo primeiro-ministro de Israel. Gantz é membro do gabinete de guerra. O governo de Israel decidiu limitar o acesso à esplanada das mesquitas no setor oriental, setor árabe de Jerusalém, durante o mês do Ramadã, que neste ano vai do início da noite de 10 de março ao início da noite de 8 de abril. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alega que é a maneira de conciliar liberdade religiosa com as necessidades de segurança de Israel. A proposta veio do ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, um extremista de direita e supremacista judaico que já foi acusado de nazista no parlamento de Israel. O jornal liberal israelense Haaretz criticou a decisão como uma farsa que pode terminar em tragédia. A Assembleia Geral das Nações Unidas pediu à Corte Internacional de Justiça que se manifeste sobre a legalidade ou não da ocupação israelense da Cisjordânia, inclusive do setor árabe de Jerusalém. A Cisjordânia e a faixa de Gaza são os territórios que formariam um Estado palestino com capital no setor oriental de Jerusalém. As audiências no Tribunal Internacional começaram hoje. O representante palestino acusou a ocupação de ferir os direitos fundamentais do seu povo. Não será uma decisão de cumprimento obrigatório, mas com peso político e moral para influenciar as negociações para uma paz definitiva entre israelenses e palestinos. A primeira audiência será realizada nesta segunda-feira. O processo deve durar vários dias. Mais de 50 países manifestaram interesse no caso, entre eles a África do Sul, os Estados Unidos, o Egito, o Irã e o Reino Unido. O primeiro-ministro Netanyahu protestou contra o reconhecimento unilateral, sem o consentimento de Israel, de uma Palestina independente, como os Estados Unidos, a França e o Reino Unido ameaçam fazer. Netanyahu diz que um acordo só pode ser negociado diretamente entre israelenses e palestinos e não imposto de fora. Nos últimos dias, saiu a notícia de que os Estados Unidos e países árabes aliados vão apresentar um plano de paz de longo prazo com um cronograma para a criação de um Estado palestino, que, como se sabe, Netanyahu é contra, né, a existência de uma Palestina independente. Daqui a uma semana, Israel deve apresentar ao Tribunal Internacional de Justiça da ONU um relatório sobre as medidas tomadas para proteger civis e aumentar a ajuda humanitária aos palestinos na faixa de Gaza, como parte do processo em que a África do Sul acusa Israel de cometer atos de genocídio em Gaza. O tribunal aceitou examinar o caso, rejeitou o pedido de um cessar-fogo imediato e pediu providências a Israel para proteger civis inocentes e aumentar a ajuda humanitária. O tribunal também não aceitou um pedido mais recente da África do Sul para proibir a ofensiva israelense à cidade de Rafah, na fronteira de Gaza com o Egito, onde há 1,5 milhão, calcula-se que haja 1,5 milhão de palestinos. Desde o início da guerra, 29.002 palestinos foram mortos e mais de 69 mil feridos em Gaza. De acordo com o Hamas, mais 2 palestinos foram mortos no campo de refugiados de Tulkarem, na Cisjordânia. O supercomissário de Relações Exteriores da União Europeia, Josep Borrell, disse na Conferência de Segurança Internacional de Munique que o maior obstáculo à criação de um Estado palestino é a Cisjordânia, onde há mais de 700 mil colonos israelenses, incluindo cerca de 220 mil no setor árabe de Jerusalém. A Organização Mundial da Saúde denuncia que o segundo maior hospital da faixa de Gaza, o Centro Médico Nasser, em Khan Yunis, parou de funcionar depois de uma semana de cerco de Israel, que invadiu o hospital. Restam 4 equipes médicas tentando atender aos feridos e aos pacientes que ainda estão lá. Seriam mais de 100 pacientes e 25
pessoas nas equipes médicas, pelo menos 11 pessoas morreram durante o cerco e invasão do hospital. Israel alega que encontrou medicamentos de uso dos reféns em frascos com os nomes deles para dizer que o hospital era usado pelo Hamas como esconderijo para os reféns. Quando a guerra entra na 20ª semana, perdão, a Organização Mundial da Saúde, o UNICEF, o Fundo da ONU para a Infância e o Programa Mundial de Alimentos, todas as agências da ONU alertam que 1 em cada 6 crianças de Gaza com até 2 anos correm risco de vida por causa da fome. A situação é pior no norte da faixa de Gaza, onde quase não chega ajuda humanitária. O relatório denuncia que 90% das crianças até 2 anos e 95% das mulheres grávidas e lactantes não recebem alimentação adequada. 90% das crianças até 5 anos estão com doenças infecto-contagiosas, especialmente diarreia, por causa da má qualidade da água. No Reino Unido, o líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, repudiou a esperada ofensiva israelense na cidade de Rafah, como vários países do mundo têm feito, e declarou que a guerra tem de parar já. Nas suas últimas declarações na África, ao participar da reunião de cúpula da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a acusar Israel de genocídio no domingo e, pior ainda, comparou a guerra em Gaza ao holocausto cometido pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus e 1,5 milhão de ciganos foram mortos, além de negros, socialistas, comunistas, homossexuais e opositores do regime de Adolf Hitler. Eu tenho dito aqui que Israel comete crimes de guerra ao atacar indiscriminadamente civis inocentes, ao usar água e comida como armas de guerra e pela remoção forçada de pessoas. Não vejo genocídio, que é uma tentativa deliberada de exterminar um povo no todo ou em parte. Esta questão está em aberto, está em julgamento no Tribunal Internacional de Justiça da ONU, que, como eu disse há pouco, aceitou uma petição da África do Sul acusando Israel de atos de genocídio em Gaza. Daí até comparar com o Holocausto é um absurdo total e completo. O Holocausto matou mais de 60% dos judeus da Europa. O genocídio armênio, cometido pelos turcos do Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial, matou entre 800 mil e 1.200.000 pessoas. O genocídio dos povos Hereroi e Namaqua, cometido no início do século passado pelo Império Alemão, na África do Sudoeste, onde hoje é a Namíbia, matou 50% a 70% dessas tribos. No Camboja, do regime comunista do Khmer Vermelho, matou entre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas. Em Ruanda, em apenas 100 dias, entre abril e julho de 1994, 800 mil pessoas foram mortas. Então, mesmo que a morte de 29 mil palestinos em Gaza revele uma reação exagerada e desproporcional de Israel depois do ataque terrorista de 7 de outubro, que matou 1.139 israelenses estrangeiros, a comparação com Hitler é totalmente descabida. Hoje, Israel declarou Lula persona não grata. Israel também convocou o embaixador brasileiro Frederico Mayer a um encontro no Memorial do Holocausto e o governo Lula chamou o embaixador para consultas. A tradição da diplomacia brasileira é de neutralidade, de tentar desdramatizar os conflitos para reduzir ou minimizar os aspectos e emocionais e trazer para a racionalidade para poder negociar soluções diplomáticas. Nos casos da Venezuela, que acaba de expulsar o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, e da Rússia, que invadiu a Ucrânia e acaba de matar o líder da oposição, Alexei Navalny, o Brasil alega que precisa manter equidistância para ter capacidade de mediar. A fala destemperada de Lula acaba com qualquer chance de mediação do Brasil no conflito entre israelenses e palestinos. O Brasil está de volta ao mundo, depois do isolamento internacional a que foi relegado no governo Jair Bolsonaro.
onde um ministro das Relações Exteriores, cujo nome não merece nem ser citado, se orgulhava de tornar o país num pária da sociedade internacional, e Bolsonaro se orgulhava de ser um vilão do clima. Lula precisa ouvir mais nosso competente corpo diplomático e não dizer tudo o que vem à cabeça ou o que ouve dos companheiros. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog, Globalização em Crise, onde escrevi um texto um pouco maior sobre essa fala desastrada de Lula. Me siga no Twitter, no Instagram, no Threads, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.